Muito bom dia, meus queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Redentor. Deus proverá, o nosso bom Deus proverá. Hoje nós vamos ler aqui na Palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo de número 7, o versículo é o de número 4 e o versículo de número 5. Nós lemos: Esse homem merece, de fato, a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. O contexto em que essas palavras foram ditas trata-se de servo de um centurião, em cujo um dos seus empregados estava muito enfermo, e ele manda chamar Jesus para que possa ir curá-lo. E ao encontrar-se com Jesus, esses servos declaram a respeito do seu senhor, esse centurião, essas palavras benditas: olha, esse homem é um homem que goza entre nós uma mais perfeita estima, ele é um homem bom, esse homem merece ser ajudado. Falando para Jesus. Ele até construiu para nós uma sinagoga. O que chama atenção a mim esse texto, e eu gostaria de conversar com você, é que algumas pessoas passam por esse mundo e marca positivamente a sua passagem. Pessoas que as conhecem são capazes de dar bom testemunho a respeito delas. Isso não é por um acaso. Pergunta que eu faço a você nesta hora você já parou para pensar o que as pessoas têm a dizer a seu respeito? Se é que isso tem importância, eu digo para você que tem. No mundo espiritual, tem. Começando pelo fato de que alguma vez você já parou com uma interrogação, mais ou menos assim: o que eu estou fazendo neste mundo? O que eu estou fazendo aqui? Bom, essa resposta só tem sentido, ou ela só terá sentido, se você entender que no ato do seu nascimento, o cronômetro de Deus começou a movimentar-se. E esse cronômetro se chama propósito. Cada pessoa que vem a esse mundo é uma tentativa de Deus em fazer desse mundo algo melhor. Quando você chegou nesse mundo, como eu cheguei nesse mundo, e cada habitante que chega no planeta Terra, ele vem com um propósito de Deus, que nós deixemos a nossa marca. E como que nós vamos deixar a nossa marca? Exatamente o texto tem a nos dizer a forma como esse moço deixou a sua marca, ou vem deixando a sua marca. Eu quero considerar para vocês o fato de que pessoas, a cada momento, elas são reconhecidas por outras pessoas pelo valor que elas têm, pelo valor que elas possuem. E isso é muito positivo quando alguém reconhece um valor que nós possuímos. Ao contrário também, isso é muito ruim. Eu quero fazer menção a um texto da Palavra de Deus que está lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 21, no versículo de número 20, que vai falar a respeito de um rei por nome Jeorão. Ele reinou sobre Judá durante 8 anos. E o texto fala que ele morreu e não deixou saudades. Foi o rei que morreu e ninguém sentiu saudade dele. Que coisa horrível
é não ser lembrado, é não deixar saudades, é aquela sensação de que já foi tarde. Você passar 8 anos na presença de alguém, reinando sobre alguém, com autoridade sobre alguém, e ninguém ir ali chorar ou lamentar sobre o seu túmulo. Interessante que quando as pessoas morrem, é muito comum outras prestarem últimas homenagens. E esses momentos, e principalmente eu que já tive a oportunidade de celebrar muitas cerimônias fúnebres. Uma das coisas que chama a nossa atenção é o pesar que muitas pessoas sentem naquele momento de nunca ter feito algo ou nunca ter dito algo que gostaria de ter feito ou de ter dito àquela pessoa que partiu. Mas o interessante é quando algo é dito a respeito desta pessoa, coisa positiva, coisas abençoadas. E quando isso acontece, a própria cerimônia em si, ela deixa de ser tão sofrida, tão triste, tão torturante, porque as lembranças boas, o que essa pessoa edificou, o que ela marcou, aquilo ali vai ficar, vai perdurar. E essas lembranças boas, elas diminuem o sofrimento, elas não acabam com o sofrimento, elas diminuem, elas trazem uma espécie de recompensa naquele momento tão complicado. Pois muito bem, todos nós, quando aqui viemos, Deus espera em nós e de nós algo que venha marcar a nossa geração, a geração que nós estamos inseridos. Nós não nascemos no século I, nem nascemos no século VIII, nem nascemos no século passado. Deus nos deu a bênção de nascermos no século XX e estamos no século de número 21. E Deus quer que, de alguma forma, nós venhamos marcar a nossa existência na vida de pessoas com algo positivo. E no caso aqui do centurião, veja o testemunho que os seus próprios servos, empregados, vamos assim dizer, deu a respeito dele, testemunho positivos, e muito positivo. O que fazer para marcarmos a nossa geração? Naturalmente, não é da noite para o dia. É um trabalho que se faz para render frutos, é dedicação. Se nós queremos realmente marcar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos dedicar para que nós possamos dar frutos positivos e marcar a vida de pessoas e de geração. E a começar por nós mesmos. Nós temos que marcar a nós mesmos, de uma forma positiva, de uma forma altruísta, trabalhando no nosso caráter, na nossa personalidade. Nós precisamos ser pessoas de bem. Nós precisamos ser pessoas justas, pessoas compreensíveis, pessoas compassivas. Nós precisamos ser pessoas que buscam um alvo supremo, e esse alvo é Jesus Cristo. A partir daí, nós precisamos trabalhar num raio maior que a nossa família. Nós precisamos marcar a nossa família. Nós precisamos deixar um legado positivo. Precisamos deixar a sensação que valeu a pena estar inserido no meio deles. E se por algum motivo viermos a faltar, a nossa falta será sentida, será marcada. E as nossas lembranças estarão ali sempre plantadas de uma forma positiva. E nós precisamos ir num raio maior. Nós precisamos marcar a comunidade onde nós vivemos. Nós precisamos marcar a sociedade. Se Deus nos der condições de ir adiante, porque Deus dá dons e talentos para que nós possamos desenvolver o nosso projeto e o propósito de Deus. Isso equivale a dizer que Deus quer que nós venhamos marcar a nossa geração
de uma forma tão saudável e tão positiva que as pessoas venham dizer a nosso respeito. Vale a pena atender o apelo deste, porque ele é uma pessoa boa. Inclusive, ele tem construído até uma sinagoga para nós. Eu fico a pensar quando as pessoas estão orando a nosso respeito. Deus, abençoe a vida do fulano de tal. Abençoe a vida da fulana de tal. Olha, Senhor, atenda o pedido desta pessoa. Essa pessoa é uma pessoa tão boa. Essa pessoa é uma pessoa que merece, Senhor. Entende uma oração assim? Aquele pedido que aqueles homens fizeram a Jesus foi quase que uma oração. Foi uma súplica. E qual foi o resultado? Jesus foi até a casa do centurião. E o centurião veio encontrar com Jesus. E o centurião disse para Jesus: olha, Senhor, eu agradeço por ter vindo, mas eu não sou digno que tu vá à minha casa. Daqui mesmo o Senhor pode fazer uma oração e o meu filho ficará curado. E Jesus, virando para aqueles que estavam ao redor, acompanhando, disse: olha, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E quando esse homem voltou para casa, ao chegar lá, de fato, o servo estava curado. Louvado seja Deus por isso. Deus tem um propósito na sua vida, não perca isso de mente. Você veio marcar esse mundo de uma forma positiva. Comece a orar a Deus, se é que isso já não vem acontecendo, para mostrar de uma forma muito tranquila qual é o projeto de Deus para a sua vida nesse presente momento. E queira Deus, quando as pessoas começarem a orar a seu respeito e para você, possa dizer: ó Deus, em nome de Jesus, abençoe fulano, abençoe ciclano, porque é uma pessoa tão boa e essa pessoa tem sido tão abençoado ou abençoada para nós. Que esse seja o seu grande desejo, porque é o propósito de Deus para a sua vida. Seja você uma bênção aonde Deus te colocou. Pense nisso. Tenha um excelente dia. Deus proverá. Deus proverá. O nosso bom Deus proverá.